E aí, pessoal, beleza? A frase de hoje é para os amantes de bagulhos sinistros. E a gente vai observar alguns elementos de morfologia. Então, bora lá. Nós nunca teríamos te irritado se soubéssemos que você tinha superpoderes. A gente vai restringir nossa análise a duas palavras. Essas duas pérolas. Teríamos e soubéssemos. Bora lá então, galera. Quando o objetivo é estudar a estrutura interna das palavras, que o exercício de vocês, o concurso do vestibular, cobra morfologia ou estrutura das palavras, a gente tem que prestar atenção em como que elas são arranjadas, quais são as informações que nesses dois casos os verbos trazem. Se o objetivo é o verbo, para começo de conversa a gente coloca o verbo no infinitivo. Teríamos, ter. Retira-se o final, ar, er ou ir, e o que sobra é o radical. Nesse caso, então, do verbo ter, tão somente a letra R. Após o radical nos verbos, nós temos um camarada chamado vogal temática. É muito importante saber a vogal temática porque ele indica a qual conjugação o verbo pertence. Primeira conjugação, verbos terminados em ar no infinitivo. Segunda conjugação, er. E terceira conjugação, ir. Nesse caso, segunda conjugação, portanto. Teria, esse pedacinho da palavra, que a gente chama de morfema, é uma desinência. Ele traz para nós duas informações, de modo e de tempo. O que é um modo verbal mesmo? Segundo a gramática tradicional, é a intenção do falante quando ele comunica algo. Pode ser três. Vamos lá lembrar. Indicativo é aquele modo das certezas. Subjuntivo, uma sugestão, uma hipótese, uma dúvida. E por fim, um imperativo, que é o modo da ordem. Nesse caso, nós temos aqui uma asserção, nós teríamos uma certeza. Portanto, o modo é o indicativo. Mas qual o tempo? Pretérito, presente ou futuro? Nós teríamos. É uma ação no futuro que está condicionada a um fato do passado. A gente chama esse camarada de futuro do pretérito. Portanto, futuro do pretérito do indicativo. Lembra sempre, ria, futuro do pretérito. Terei, urei, futuro do presente. É uma ação que realmente vai acontecer. Continuando a nossa análise. O mos é outro morfema, também é uma desinência. Quais são as duas informações que ele traz aqui para a gente? De número e de pessoa. Nós teríamos, trata-se da pessoa a primeira. Que número? Singular ou plural? Plural, porque nós teríamos. E eis aqui a nossa análise. Então agora, bora lá para os soubéssemos. Primeiro procedimento, a gente coloca o verbo no infinitivo. Galera, sempre tirar então a terminação para a gente saber qual é o radical. Mas opa, aqui houve uma mudança. Significa que esse verbo tem uma irregularidade. Não tem problema. Sabemos que o radical, nesse caso, é o soup. O que vem após trata-se da vogal temática, certo? Radical mais vogal temática, outra coisa que nós não falamos ainda, se chama em alguns exercícios de tema. Fiquem atentos com isso. Soubesse, uma desinência, carrega algumas informações. Se eu soubesse, se eu falasse, se eu comesse, enfim, são todas modos, são todas uma representação do modo que não é aquele mesmo do indicativo, que é uma certeza. Trata-se de uma possibilidade, de uma sugestão, de uma hipótese. Ah, se nós não estivéssemos em quarentena, ah, se nós pudéssemos sair de casa. A gente já começa a enlouquecer com isso, não? O modo, nesse caso, a gente chama de subjuntivo, que é o modo da hipótese. E a qual tempo que ele pertence? Vamos lá pensar, pessoal. O modo subjuntivo
tem 3 tempos principais: que, se, quando, como marcadores. Que eu saiba, se eu soubesse, quando eu souber. Presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo ou futuro do subjuntivo. Nesse caso, o tempo, conforme a gente já viu, é um pretérito imperfeito. De que modo? Do subjuntivo. E a análise, enfim, do moço se repete, uma desinência de número e de pessoa. Qual número? Plural. E qual pessoa? Trata-se da primeira pessoa. Por que os dois apresentam essas mesmas desinências? Porque se eles estão juntos na mesma frase, no mesmo núcleo temático, existe um fenômeno de concordância. Como diria então Eleven? Bitchin'. Yeah, bitchin'.